Vou iniciar, né, falando sobre funções. Nós vamos conhecer algumas funções, algumas delas com o mesmo nome das funções reais, tá? Só que agora elas vão ter uma cara um pouco diferente, tá? Essas funções, por exemplo, a exponencial, ela tem uma carinha totalmente diferente, tá? Então, eu vou introduzir primeiro, nós vamos falar sobre algumas funções, e assim que a gente voltar do recesso, nós já vamos estudar mais a fundo. Então, nós vamos aprender a derivar, a saber o que é uma função analítica, derivar essas funções. Aí, para funções complexas, a gente tem umas equações que chamam equações de Cauchy-Riemann. Então, nós vamos, pelo menos, tentar chegar até as equações de Cauchy-Riemann e, se tudo der certo, até mesmo integral, tá? Mas, então, começaremos, né, com as funções complexas. Eu já vou iniciar, estamos com pouco alunos, né, pelo tamanho da turma, só 13 alunos, mas eu vou parando e vou aceitando, né? Aqui é tranquilo, alguém aí da turma pode tirar o print pra gente, né? E aí a gente começa a aula, tá? Então, estamos interessados em estudar as funções complexas, né? Eu já coloquei algumas coisas aqui no quadro. O que é uma função complexa? Só ver aqui. Obrigada, Paulo Henrique. Paulo Henrique já está gravando a aula aí para a gente, né? E alguns colegas gostam de tirar o print para olhar também, né? Então, se alguém puder tirar os prints também é bom, né? Quem quiser assistir, vai assistir. Já está entrando muita gente agora. Boa noite para quem está entrando. Então, a gente quer estudar funções complexas. O que é uma função complexa? Ela é uma função que sai de um domínio A e vai nos complexos, cujo domínio A é um subconjunto dos complexos. Então, a função complexa, ela é uma função que sai de um subconjunto dos complexos, ou até os próprios complexos todos, né? E vai para os complexos, né? Então, ela tem domínio e imagem nos complexos. É claro, os reais fazem parte dos complexos? Sim. Então, ela pode sair dos complexos, por exemplo, e ir para os reais, tá? Sem nenhum problema. Aí, tal função é chamada, né, de função com uma variável complexa. Aí, a gente usa x para funções reais, né? A gente escreve f de x igual a alguma coisa. Para funções complexas, a gente sempre vai usar o z. Então, sempre que a gente tratar de funções complexas, nós vamos usar f de z igual a alguma coisa. Onde z é um número complexo e é um número complexo da forma x mais y, certo? Então, nós vamos ter isso em mente, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Esse conjunto A, né, que é o domínio da função, ele é um subconjunto dos complexos. Lembram que os complexos, eles cabem num plano, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, um disco, uma bola no plano pode ser um domínio. Vocês vão ver, né, que as funções, além delas depender da lei de formação delas, vão depender também da escolha do domínio, tá? Mais para frente isso vai ficar mais claro. Aí eu peguei alguns exemplos aqui de função com variável complexa. Essa primeira função, ó, f de z igual a 2z mais 1 sobre z ao quadrado mais 1. Ela é uma função do tipo racional, né? Ela é a divisão de dois polinômios. Eu tenho um polinômio de grau 1 em cima e um polinômio de grau 2 embaixo. Só que o que acontece? Vamos olhar quem que é o domínio dessa função. É claro que pode ser todos os complexos, ela não teria restrição. Mas existem dois números que ao quadrado dá menos 1, né? Se existir um número complexo que ao quadrado dá menos 1, fica menos 1 mais 1 e zero embaixo. Então, eu preciso que z ao quadrado seja diferente de menos 1.
E quais são os números complexos que o quadrado dá menos 1? É o i e o menos i, né? Então, o domínio são todos os complexos, tal que z seja diferente de i ou z diferente de menos i. Na verdade, ou não, e. Tá? Então, o domínio dessa função é os complexos fora o i e o menos i. Essa outra função aqui, ó, f de z igual a z sobre real de z, né? Ou seja, é o número complexo z dividido pela parte real dele. Então, quem é o domínio dessa função? São todos os complexos, tal que a parte real seja diferente de zero, né? Que a parte real dessa função aqui não pode ser zero porque está no denominador, né? Vale assim como nas funções reais, né? Não existe divisão por zero. Essas aqui são só algumas definições mesmo, né? Dada uma função f de a nos complexos, a g, de um b nos complexos e c, uma constante complexa, agora não mais uma constante real, vale o seguinte, ó. A CF aplicado em Z, aceitar aqui. CF aplicado em Z é a mesma coisa que C vezes F de Z. F mais ou menos G aplicado em Z é F de Z aplicado a F aplicado em Z mais ou menos a G aplicado em Z. E o domínio da soma ou diferença é a interseção, né? Se a F vai do A nos complexos e a G vai de B nos complexos, o domínio da F mais ou menos G é a interseção do domínio da F com o domínio da G, tá? Então, o domínio restringe aqui um pouco, tá? F vezes G aplicada em Z é a F aplicada em Z vezes a G aplicada em Z. E da mesma forma, o domínio é a interseção do domínio da F com o domínio da G, né? Então, fica A inter B. O quociente, né? F sobre Z, G aplicado a Z, é F aplicado a Z dividido por G aplicado a Z. E o domínio é a interseção com a restrição de que G de Z seja diferente de zero, né? Porque senão não existe divisão por zero. E a função conjugada. Função conjugada de Z a gente define como sendo a f de Z conjugada, tá? Então, você passa o conjugado em tudo. Aí, por último, eu não escrevi aqui, mas tem a módulo, tá? A módulo da f aplicada em Z, ela é módulo da f de Z, tá? Então, você aplica o módulo em tudo. Você aplica a f no Z e aplica o módulo. Então, são só algumas definições, só por formalidade mesmo, porque a gente vai usar isso aí o tempo todo, né? Quando a gente for usar, vocês vão ver onde isso vai se aplicar, né? Alguém tira um print aí e manda um ok a hora que tirar o print, porque eu já vou falar de outras coisas aqui a respeito também de funções complexas. Obrigada, Pedro. O Pedro tá gravando. Não, como é que é? O Paulo Henrique tá gravando, né? E o Pedro Lucas tá tirando os prints, né? Obrigada. Vou apagar aqui o quadro todo, já que vocês tiraram o print. E o que acontece aqui? A gente define a f de uma função que depende de uma variável z normalmente. Só que a gente não pode esquecer que o z ele pode ser visto de duas maneiras. Como sendo x mais iy, ou seja, z é um número complexo na forma algébrica, sem ser na forma polar, né? Ou também olhar o z como sendo um par ordenado no plano, né? Então, a gente pode olhar das duas maneiras. Só que, o que a gente pode escrever? A gente pode separar as funções complexas, porque as funções complexas, a imagem dela é um número complexo, né?
Se a imagem é um número complexo, eu posso escrever a função como uma parte real e uma parte imaginária, tá? Aí eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Então, muitas vezes é comum expressar F, que vai de um conjunto A, um subconjunto A dos complexos, nos complexos, em termos de sua parte real e sua parte imaginária. E sua parte imaginária. Como que ficaria isso? O F de Z, eu vou escrever como sendo uma U mais I vezes V, onde U é a parte real e V é a parte imaginária. Só que o que acontece? Eu vou olhar Z como sendo X mais IY, ou só como um par ordenado XY. Como eu já escrevi essa função com a parte real e imaginária, as funções U e V são reais, tá? U, V, funções reais. Só que elas não são reais de qualquer forma. A U, ela depende de XY, mas IV também depende de XY. Ou seja, uma função complexa, quando eu escrevo ela parte real mais a parte imaginária, essas funções U e V são funções reais, mas elas são funções de duas variáveis, tá? Elas não são funções de uma só variável, tá? Um exemplo aqui que eu vou fazer, que eu peguei, ele até foi num outro livro, só que ele não é tão bom assim, mas eu acredito que dê para enxergar aqui, tá? Um exemplo aqui. É F de Z igual a Z mais 1. Né? O que acontece? Z não é igual a X mais Y. Então, eu vou reescrever isso como sendo X mais IY mais 1. Aí eu separo a parte real de imaginária, então fica X mais 1 a real, mais I vezes Y a imaginária. Então, quem que é a minha U de XY? É a parte real, que é X mais 1. E quem que é a minha V de XY é a parte imaginária, que nesse caso é Y. Aqui ficou parecendo que a V depende só de Y e a U só de X. Por isso que eu falei que esse exemplo aqui não é tão bom, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou ter que pegar num outro livro um exemplo que vê claramente que quando você separa a parte real da parte imaginária, você vai ter coisas que depende aqui tanto aparece tanto x quanto y e aqui também, né? Então você pode escrever ela. Aqui ela está uma função complexa. Aqui eu escrevi ela separando parte real e imaginária. E essas funções aqui, ó, a u e a v, elas são funções reais. Por quê? Porque a imagem disso aqui, ó, é um número real. É x, um número real mais 1. E y também é real, né? Porque quando a gente escreve z igual a x mais y, tanto o x quanto y são números reais. Ou seja, as funções u e v, elas são sim funções reais, tá? Aí eu vou falar agora de algumas funções, né? Eu vou deixar aí um tempinho para o print de novo, porque eu quero apagar, porque eu vou fazer um teorema e eu quero o espaço todo aí. Agora vamos falar de algumas funções específicas. Obrigada, Pedro Lucas. Vamos começar com as funções polinomiais, tá?
O polinômio, né, eu já falei para vocês, eu acho que semestre passado, né, mas eu vou definir aqui o que é uma função polinomial nos complexos, tá? Então, se f de z é igual a 0 mais A1z mais A2z quadrado mais até AN z elevado a n, onde A1, A2 até a n são constantes complexas, né? São apenas números complexos. Vou até escrever P, tá? Se P de z é igual a 0 mais A1z até a n z elevado a n, onde A1 até a n são constantes complexas, P é chamada função polinomial de grau n, né? Na variável complexa z, né? Então, do mesmo jeito que era possível definir polinômio nos reais, a gente define da mesma forma polinômios complexos. A única diferença é lembrar que essa variável z, ela é x mais y, né? Mas ela é uma função polinomial da mesma forma que o polinômio é definido nos números reais, tá? Aí um teorema que é importante nos reais e aqui para os complexos também vai ser o seguinte, eu vou escrever aqui proposição e vou provar ela dali, tá? Proposição fala o seguinte: se P de z é um polinômio dessa forma, né? A0 mais A1z mais até AN, z elevado a n. E uma constante Z0 é raiz de P, então, P de Z, ele pode ser escrito como Z menos Z0, que multiplica um G de Z. Tá? Para todo Z complexo. Isso aí, meninos, é extremamente importante. Por quê? Porque você fatora o polinômio, né? Isso acontece nos reais. Antes de eu provar aqui, eu vou só rabiscar aqui, só para lembrar vocês. Por exemplo, o polinômio x ao quadrado menos 1. P de x, né? Nos reais. P de x igual a x ao quadrado menos 1. Sabemos que 1 é raiz, porque P de 1 é igual a 0. Nesse P de x não pode ser escrito como x menos a raiz, que é 1, vezes x mais 1, não pode? Ou seja, quando eu encontro a raiz do polinômio, eu fatoro esse polinômio com relação àquela raiz. A gente faz isso para calcular limite no cálculo 1, lembram? Quando x era raiz, isso acontecia? Por exemplo, P de x igual a x ao quadrado menos 4. Note que P de 2 é igual a 0. Então, esse polinômio é dividido por x menos 2. Ou seja, x ao quadrado menos 4, ele pode ser escrito como x menos 2 vezes um resto, que nesse caso seria x mais 2. Se eu pego P de x igual a x ao cubo menos 1. P de 1 também é 0. Isso aqui pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. Eu acho que eu estou certo. Acho que é uma coisa assim mesmo. Ou seja, quando eu acho uma raiz do polinômio, eu posso fatorar esse polinômio
em termos da raiz, mais um outro polinômio aqui. Essa proposição está falando exatamente isso, tá? Então, a demonstração, né? Se Z0 é raiz de P, então, o que a gente sabe? P de Z0 é igual a zero, né? Quando eu aplico o polinômio Z0, isso tem que dar zero. Ou seja, assim, né? Temos que P de Z é igual a P de Z menos P de Z0, né? Por quê? Porque o P de Z0 não vale nada. Então, eu tô, tipo, subtraindo zero aqui. Eu não tô fazendo nada. Deixa eu até escrever mais um pontinho aqui, para ficar belezinha a demonstração, né? Temos que P de Z é igual a P de Z menos P de Z0. Eu pensei que tinha uma solicitação. Agora, quem quer P de Z? P de Z é A0 mais A1Z mais A2Z quadrado mais ANZ elevado a N. Menos o P de Z0, que é quem? A0 mais A1Z0 mais até ANZ0 elevado a N. Esse é o P aplicado em Z0. O que acontece? O menos, ele vai transformar aqui todo mundo negativo, olha, vai ficar assim, ó. A0 mais A1Z mais A2Z quadrado mais ANZ elevado a N menos A0 menos A1Z0 menos A2Z0 quadrado menos ANZ0 elevado a N. Aí, esse A0 corta com esse, e eu posso colocar em evidência. Ou o A1, ele multiplica o Z e o Z0. Ou seja, eu coloco em evidência, fica A1, que multiplica Z menos Z0, mais o A2, vai multiplicar quem? Z quadrado menos Z0 quadrado. E assim por diante, até o AN multiplicar Z elevado a N menos Z0 elevado a N. Né? Até aqui, ok. Só que o que acontece? Note que para todo K inteiro, vou colocar natural, vale o seguinte, Z elevado a K menos Z0 elevado a K, isso é Z menos Z0, que multiplica Z elevado a K menos 1 mais Z elevado a K menos 2Z0 mais até, deixa eu ver se é isso mesmo, isso. Até eu chegar aqui no Z0 elevado a K menos 1 sem o Z, né? Lembra, isso aqui a gente discutiu no exercício, né, na aula anterior. Nossa, Wando, ontem a minha internet estava horrível, viu? Eu tive sorte, eu não sei se como tá para vocês hoje, né? Mas a minha internet não estava boa nesses últimos dias, porque tá chovendo muito. Isso aqui, ó, quem ficou na aula de exercício, na aula passada, lembra que a gente fez isso aqui, né? Esse aqui é binômio de Newton. Dá para separar, né? Aí, o que acontece? Eu posso substituir, por exemplo, Z menos Z0, Z quadrado menos Z0 quadrado, até Z elevado a N menos Z0 elevado a N, por uma coisa desse tipo. Ou seja, continuando aqui, ó, P de Z é A1 que multiplica Z menos Z0, mais o A2, que vai multiplicar quem? Ao invés de eu escrever Z quadrado menos Z0 quadrado, eu vou usar isso aqui, ó. Isso é Z menos Z0 que multiplica Z mais Z0,
Aceitar aqui. Até eu chegar no AN, que vai multiplicar, eu vou substituir aqui, ó. Z menos Z0 por essa coisa aqui. Z elevado a N menos 1 mais até Z0 elevado a N menos 1. Ou seja, o fator Z menos Z0, olha, ele apareceu em todas as expressões. Então, eu posso tirar ele em evidência. Isso aqui é Z menos Z0, que multiplica esse negócio estranho aqui, ó. A1 mais o A2, eu tirei só o Z menos Z0, fica Z mais Z0, mais o A3, que vai multiplicar o fator que sobrou, que seria, usando binômio de Newton, isso aqui seria Z ao cubo, mais 2Z, desculpa, Z ao quadrado, mais 2Z, Z0, mais Z0 ao quadrado, mais até o AN, que multiplica esse negócio aqui. Z elevado a N menos 1, mais até Z0 elevado a N menos 1. Aí esse polinômio eu chamo de G. Então, esse aqui é Z menos Z0, eu tirei o fator Z menos Z0, vezes uma G de Z. Esse polinômio estranho eu chamo de G. Ou seja, eu consegui escrever o polinômio P de Z como sendo Z menos Z0 vezes um polinômio G de Z. Demonstração não é tão tranquilinha assim, né? Enquanto eu estou falando, se quiserem tirar print, tá, gente? Não é uma demonstração tranquila, por quê? É meio que tirado da cartola nesse negócio de fazer P de Z menos P de Z0. Obrigada, Pedro Lucas. É meio que tirado da cartola isso aqui, né? Tipo, se eu pegasse para fazer sem olhar no livro, eu demoraria, mas fazia. Mas assim, eu olhei, né? Eu preparei antes, porque assim, é uma coisa tirada do fundo da cachola do autor, né? Fazer isso daqui. Aí você desenvolve e vê que essas potências de Z menos uma potência de Z0, você usa binômio de Newton, e o fator Z menos Z0, ele aparece em todas as entradas aqui, né? Então, eu posso tirar esse Z menos Z0 em evidência, e sobra uma coisona grande. Isso que sobrou, que é complicadíssimo, eu chamo de G, tá? Então, tá provado aí esse primeiro teorema, né, para polinômios, que vale igualzinho para polinômios reais, né? E aí, é interessante, isso aqui é meio que um teorema fundamental da álgebra, né? Assim, se Z é raiz, então eu posso fatorar. Agora a pergunta é, se um polinômio complexo tem grau n, ele tem quantas raízes complexas, né? A resposta é que ele tem n raízes complexas. E aí eu vou provar esse teoreminha também. Só que o que acontece? Eu vou provar, né? As únicas demonstrações que eu já vi para esse tipo de teorema é demonstração que a gente chama de demonstração por indução. Depois, eu vou fazer a demonstração e depois eu discuto com vocês essa questão da técnica usada, que é a demonstração por indução. Aí a gente discute isso. Se vocês quiserem perguntar, pode escrever no chat, podem ficar à vontade. Proposição fala o seguinte, ó. Toda função polinomial de grau n maior ou igual que zero possui no máximo n raízes.
Vou falar por que eu coloco no máximo, porque pode ter raiz repetida. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. X, pegar P de X igual a X ao quadrado menos 2x mais 1. Esse polinômio aqui, quando você... Ele é grau 2, né? É real, tá? Quando você faz o x' e o x duas linhas lá do Bhaskara, você vai encontrar 1 e 1. Aí a gente fala que essa raiz, ela repete, ela tem multiplicidade 2. Não quer dizer que é um polinômio de grau 2 que só tem uma raiz, que é x igual a 1, não. Quer dizer que ele é um polinômio de grau 2 com uma raiz de multiplicidade 2. Ela aparece duas vezes. E é o que acontece aqui no... Que pode acontecer aqui. Eu falo no máximo n raízes, porque pode acontecer de uma aparecer com multiplicidade maior, né? Agora, como que a gente prova isso aqui, né? A demonstração, ela é feita por indução. É feita por indução. Como que é uma demonstração por indução? Deixa eu tentar explicar para vocês primeiro. Não sei se vocês já viram, né, demonstração por indução. A demonstração por indução, a técnica é a seguinte. Um exemplo mais simples. Que a soma dos n primeiros números, ela é n vezes n menos 1 dividido por 2, né? A soma dos n primeiros números. Isso aqui foi até aquela que o Gauss, né, quando ele tinha 7 anos, o professor pôs ele para somar de 1 até 100, com 5 minutos ele já tinha a resposta, não sei se vocês já viram isso, né, essa história. Aí com 5 minutos ele tinha a resposta e ele percebeu que seguia esse padrão, né, ele achou essa fórmula com 7 anos de idade, né, o Gauss. Aí o que acontece? Como que eu provo isso? Por exemplo, faz para zero, né? O primeiro termo, o zero, a soma dos zeros primeiros números, é claro que dá zero. E, de fato, ó, eu pego para 1, né? S1. A soma do... Tá certa essa... Deixa eu ver aqui se tá certa. A soma do primeiro... Eu acho que você considera os naturais. 0, 1, 2, 3. Né? Então, o primeiro é 0. Então, o S1, né, é o primeiro número. Aí, isso aqui é 1 vezes 1 menos 1 dividido por 2, que dá 0, né? Porque 1 menos 1 é 0. Então, a soma do primeiro é 0 mesmo, né? O S2 é a soma dos dois primeiros, 0 mais 1, ó. Então, é 2, que multiplica 2 menos 1 dividido por 2. Isso aqui dá 1, que é exatamente a soma dos dois primeiros. A demonstração por indução faz o seguinte. Você prova para o primeiro, fazendo a continha, igual eu fiz aqui. Supõe que vale para o enésimo termo, ou seja, você supõe por hipótese de indução que isso vale para n, e prova para o Sn mais 1. Ou seja, que o Sn mais 1, ele é quem? N mais 1, que multiplica n sobre 2. Desculpa, aqui é 2. Você prova para o n mais 1. Então, você prova para um caso particular, supõe que vale para n e prova que vale para n mais 1. Porque se vale para o n, se valer para o n, implica valer para o n mais 1, como vale para o primeiro, vale para o próximo. Para o segundo. Como vale para o segundo, vale para o terceiro, e assim sucessivamente. Isso é a técnica de demonstração por indução. E é o que acontece aqui, tá? Então, a gente começa se o grau for 0, né? Se o grau de P é 0, ou seja, P de Z é igual ao Z0, uma constante, é claro que P possui 0 raízes. Então, isso aqui, ó, vou tentar mostrar o caso real.
Uma função constante, né? F de x igual a 2, por exemplo, ela é uma função assim, ó. Ela não tem nenhuma raiz, né? Ela não toca o eixo x em nenhum ponto. Vamos supor Z0 é diferente de zero, que tem que valer para todos, né? Então, ela possui zero raízes. É só um caso especial que ela tem raiz, que é quando o Z0 é igual a zero, né? Então, nós não estamos considerando isso. Então, ela não possui raiz. Então, o caso n igual a zero é verdade. Um polinômio de grau zero tem zero raízes. Suponhamos, por hipótese de indução, que um polinômio de grau n tenha n raízes. Tá? Então, estou supondo. Até eu vou escrever aqui, ó. P de Z igual a 0 mais A1Z mais até a N, Z elevado a N. Tome, eu vou colocar P, Q de Z, um polinômio de grau N mais 1. Aí eu tenho que provar que esse polinômio Q de Z de grau N mais 1, ele tem N mais 1 raízes. Mas olha para vocês verem. Tome Z0 uma raiz de Q. Uma raiz do polinômio Q. Aí, pela proposição anterior, o que equivale? Q de Z, ele é escrito como Z menos Z0 vezes um polinômio R de Z. Onde... Vou pôr P. Não vou nem escrever isso aqui não, gente. Vou deixar sem isso daqui. Então, o polinômio de grau N ele tem N raízes. Não interessa a cara do polinômio, não. Onde o grau de P é N. Porque lembram que quando a gente separa, né, o grau do polinômio que sobra é N menos 1, né? Lembram que ó, o polinômio de grau 3 é esse aqui, ó. X ao cubo menos 1. Ele é um polinômio de grau 3. Ele pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. Acho que é isso. Ou 2x, eu não lembro. Mas, enfim, o polinômio que sobra ele tem grau 3 menos 1, que é 2. Isso acontece sempre, né? Aí, é o que eu estou aplicando aqui. O que dizer, ele pode ser escrito como z vezes Z menos Z0 vezes um polinômio P de Z, onde o grau de P é N. Além disso, P tem N raízes, né? Que eu estou supondo, por hipótese de indução, que qualquer polinômio de grau N tem N raízes. Daí, que tem N mais 1 raízes. Por quê? Porque ele tem as N do P mais essa aqui, Z0. Então, aqui tem N raízes e mais uma aqui, no fator que eu separei. Ele tem N mais 1 raízes. Então, eu demonstrei por indução. No caso Z igual a 0, se o polinômio tem grau 0, ele tem 0 raízes. Supõe que um polinômio de grau N tem N raízes e provo que um polinômio de grau N mais 1 tem N mais 1 raízes. Aí funciona, olha aqui para vocês verem. O grau 0 tem 0 raízes. Se vale para 0, vale para 1, que é 0 mais 1, que é o que eu provei aqui. Então, o polinômio de grau 1 tem uma raiz. Se vale para 1, vale para 2. Então, o polinômio de grau 2 tem 2 raízes.
e assim sucessivamente, né? Então, esse aqui é o teorema, né? O teorema fundamental da álgebra, né? Que eles chamam lá para funções reais, funções polinomiais reais. Ele também vale para funções polinomiais complexas, né? Então, é um estudozinho aí bem rápido sobre polinômios. Obrigado, Pedro Lucas já tirou o print aqui para a gente, né? Então, esse é um estudo sobre as funções polinomiais. Agora, vamos para a função exponencial, tá? O que seria a função exponencial? Isso aqui que eu vou falar, gente, vocês vão ter que dar uma olhada em outros livros. Eu vou indicar para vocês o livro do James Stewart, de cálculo, o volume 2, tá? O volume 2 do James Stewart, ele fala muito bem sobre sequências e séries. O que acontece? A série, ela é uma soma infinita, mas que converge para alguma coisa que é finita. E aí, meninos, qualquer função, ela pode admitir uma expansão em séries. Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso, né? Mas vocês vão ver em alguma altura da vida. O que é isso? Uma função, por exemplo, a função exponencial, a função logarítmica, a função seno e cosseno, elas não são funções polinomiais, não são. Só que a gente pode aproximar elas de algum polinômio. A gente chama isso de expansão de Taylor, né? Você pega um polinômio de grau infinito, inclusive, na maioria das vezes, um polinômio de grau infinito que mais se aproxima da função. Isso a gente chama de expansão de Taylor. E aí, a função exponencial real, ela tem a seguinte expansão. A função f de x igual a e elevado a x real admite uma expansão em série de potência. Eu posso escrever o e elevado a x como sendo 1 mais x mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x elevado a n sobre n fatorial, isso continua infinitamente. Isso é escrever a função exponencial com uma série de potências, tá? Ou seja, um polinômio que aproximaria seria um polinômio de grau infinito, onde você escreve as potências e a constante que multiplica é 1 sobre o fatorial do grau, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui está sobre 1 fatorial, né? Aqui está sobre 0 fatorial, lembrando que 0 fatorial é 1, né? Então, as constantes são 1 sobre o grau fatorial e as potências de x. Então, quando eu faço e elevado a iy, eu vou substituir iy no lugar de x. Olha como vai ficar. Isso aqui vai ficar 1 mais iy mais... Agora aqui, ó, ficaria i ao quadrado, que é quanto? Menos 1. X ao quadrado sobre 2 fatorial. I ao cubo dá menos i, né? Menos i. Ou que y, né? Desculpa. É só colocar iy aqui. I ao cubo dá menos i, né? Menos i, y ao cubo sobre 3 fatorial, mais i à quarta dá 1. Então, fica y à quarta sobre 4 fatorial, que é 3. Mais, tararã.
Isso continua. Agora eu separo a parte real de parte imaginária. Aí eu teria que e elevado a i, y, ficaria